Bom dia, meus amigos. Bom dia, rapidinho aqui, entrando para atualizar uma situação aqui jurisprudencial que eu acho importante. Deixa eu só colocar o julgado aqui, só um minutinho, tá? Tem a ver com o princípio da insignificância e porte de munição, tá? Muito importante aqui. Deixa eu abrir aqui o julgado da segunda turma. Legal. Meus amigos, bom dia a todos. Bom dia, estou passando aqui rapidinho, daqui a pouquinho estou vazando para o trabalho. Bom, olha só, o que acontece? Quando a gente estuda o Estatuto do Desarmamento, bom, antes de estudar o Estatuto do Desarmamento, sobre o que eu vou falar aqui nessa live, rapidinho. Vou falar sobre a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância em crimes do Estatuto do Desarmamento. O tema da aula já gera um problema. Por quê? A primeira coisa que você tem que se recordar é que o Supremo Tribunal Federal tem dito e repetido várias vezes que o princípio da insignificância não pode ser aplicado dentro de uma regra. Por exemplo, eu não posso falar aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais, sim ou não. Por quê? Porque entende, ou em relação ao Estatuto do Desarmamento ou em qualquer outra situação. Por quê? Porque o Supremo tem analisado o princípio da insignificância casuisticamente. O que significa isso? Caso a caso. Então, o princípio da insignificância, ele é analisado caso a caso. Então, eu não posso dizer, eu não posso afirmar, não posso, por exemplo, uma prova que trouxer um item do tipo admite-se o princípio da insignificância nos crimes contra a ordem financeira. Isso seria um absurdo, porque o STF já estabeleceu, olha, isso não se faz, você tem que analisar caso a caso. Em geral, em determinados crimes, a tendência é não se aplicar o princípio da insignificância. Por exemplo, no caso do Estatuto do Desarmamento, haja uma jurisprudência remansosa, ou seja, repetida, antiga, sedimentada, de que a tendência é não se aplicar o princípio da insignificância nos crimes do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque os crimes ali, em regra, são de perigo, perigo abstrato, e então não teria sentido falar em princípio da insignificância. Mas, de 2017 para cá, principalmente depois de uma decisão da segunda turma do STJ, que foi inclusive, segunda turma do STF, começou-se a flexibilizar essa situação, ou a não aplicação do princípio, principalmente quando se fala em posse de pequena quantidade de munição, não importando se é de uso restrito ou não, pequena quantidade de munição desacompanhado da arma. Então, essa flexibilização vem ocorrendo, e aí eu cito para vocês, se quiserem, o recurso em HC, RHC 143449 do STF. 143449 do STF. Né? Então, segunda turma do STF, a partir desse julgado, da segunda turma do STF, começou a flexibilizar esse entendimento, ou seja, dando um tratamento mais benéfico àquela pessoa que tem pequena quantidade de munição e essa pequena quantidade de munição está desacompanhada da arma. Né? Então, esse julgado, vocês devem dar uma lida aqui, é bem curtinho aqui, trancada ação penal contra homem que mantinha munição calibre 22 em casa. Por unanimidade da segunda turma, trancou ação penal contra fulano de tal, condenado após apelação do Ministério Público, pela posse irregular de uma munição. Então ele estava com uma munição de calibre 22. A decisão foi tomada no julgamento tal. E aí eles vão afirmando, então o seu voto, o relator era o Lewandowski, diz que se trata de conduta formalmente típica, mas que, a seu ver, não mostra típica em dimensão material. Não é possível vislumbrar, nas circunstâncias, situação que expõe o corpo social a perigo, uma vez que a única munição apreendida, guardada na residência do acusado e desacompanhada da arma, por si só é incapaz de provocar qualquer lesão à incolumidade pública, afirmou, acrescentando que não há ofensividade na conduta ao bem jurídico, não há fato atípico e, por conseguinte, não há crime. Então, essa posição da segunda turma em relação à posse na residência de uma pessoa, de uma munição, apenas uma munição calibre 32. Tudo bem, legal. Aí o STJ
a sexta turma do STJ passou a acompanhar a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E aí no julgado agora de 19 de junho, que é, se você quiser anotar, HC do STJ agora, 44236, HC 44236, São Paulo, 44236, diz o seguinte: a jurisprudência do STJ é remansosa, ou seja, é repetida, é sedimentada, no sentido de que o delito previsto no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, ou seja, posse ou porte de arma de uso restrito, tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse ou porte da arma ou da munição, e aí eu acrescento aqui, né, ou a arma ou munição, também acessório de arma, sem autorização devida para tipificar a conduta. Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância. Então essa é a regra. A regra, então, é a jurisprudência do STJ e também a jurisprudência do STF, que é a tendência nos crimes do Estatuto de Desarmamento, e mais especialmente aqui no artigo 16, de não se aplicar o princípio da insignificância. Essa é a tendência. Aí ele continua dizendo: recentemente, no entanto, a sexta turma desta Corte, seguindo linha jurisprudencial traçada pela segunda turma do Supremo, aí ele cita o HC, vem reconhecendo excepcionalmente a atipicidade material de posse ou porte de pequena quantidade de munição, ou pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo. Então é pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo. O foda é que pequena quantidade para o Supremo é uma munição. E o STJ? O STJ foi o seguinte, olha só, na espécie foram encontrados no porta-luvas do carro do maluco 4 munições, sendo 3 de calibre .40 e uma de calibre 9mm. Olha só, o cara estava andando no porta-luva do carro dele com 4 munições, 3 de .40 ou de 9mm. Cara do bem, desacompanhadas da arma, do artefato belicoso da arma, e indicar a possível emprego imediato dos cartuchos. Deve-se, portanto, reconhecer a tipicidade material. Então, enfim, então esse é o posicionamento da sexta turma do STJ e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É uma tendência, então, que se reconheça o princípio da insignificância em posse ou porte de munição, mesmo que de uso restrito. O que é um problema. Até porque, o que é pequena quantidade? Gente, para matar uma pessoa precisa de uma munição. E o que é comum, o criminoso, talvez os ministros lá do STJ e do STF estejam muito desligados da realidade da segurança pública. É muito comum que os policiais tenham encontrado aquela munição e aquela arma estava escondida em outro lugar que não foi encontrada. A arma está lá. Quem tem munição tem arma. Ninguém vai andar com munição no porta-luva do carro à toa. Então, assim, essa arma estava em algum lugar. A polícia não encontrou, porque o cara esconde a arma. Então, sabendo de uma decisão dessa, está muito fácil ser vagabundo. O cara vai andar com a munição. Então, eu vou ali, estou procurando um cara para matar. Então, é o seguinte, cara, vamos em 2 carros. No carro, você anda com a arma escondida aí, bem escondida, e no outro eu ando com a munição. E aí separa. Porque se você aplicar o mesmo raciocínio, daqui a pouco eles vão começar a reconhecer a insignificância da arma desmuniciada. Não há isso ainda, não reconheceram, mas o raciocínio é o mesmo. Se não há potencialidade, se não há ofensividade na munição sem arma, o raciocínio contrário é a mesma coisa. A arma sem munição também não tem potencialidade de lesão, é um pedaço de ferro. Entenderam? Então, assim, esse raciocínio vai levar a isso. Ainda é a posição da sexta turma do STJ e ainda é a posição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas é um debate interessante que pode avançar. Lúcio, para a prova objetiva, o que você acha? Para a prova objetiva, a não ser que ele fale de acordo com recente decisão do STJ, do STF, e aí ele dê claramente essa informação. Munição, pouca quantidade de munição, e o que é pouca quantidade, aí só Deus sabe, e desacompanhado da arma. Essas 2 informações têm que estar presentes. Se cair assim na prova objetiva, é assim que você tem que aplicar, beleza? Então aqui, suave na nave aí, a galera suave na nave aí, Nath, suave na nave, Donária, Helena. Pessoal, então é isso, essa informação. Anotem aí no resuminho de vocês, no material de vocês, essa informação. Pesquisem, deixa eu citar aqui, repetir aqui os julgados. Antes de dizer o seguinte, dê uma olhada lá no meu site e conheça os materiais ou ser delegado, tá? Tem muita coisa legal.
Semana que vem nós vamos começar o curso de peças práticas para delegado federal. Tem um simulado gratuito, eu deixei aqui no Stories simulado gratuito de delegado federal também. Tem muita coisa legal lá no site, dá uma baixada lá, beleza? Aqui no Stories eu deixei o simulado gratuito para vocês baixarem, simulado da Polícia Federal. Bacana? Não deixa de olhar. Então aqui, olha, dá uma olhada no Supremo, dê uma olhada no RHC 143449, importante, tá? 143449. E no STJ, dê uma olhada no HC 44236. Não saiu em informativo. Não saiu no informativo. Pode ser que saia no mês que vem, não sei, na semana que vem, não sei. Nessa semana, nem na outra, não saiu. E esse julgado é de 12 de junho, tá? De junho de 2018 agora, tá bom? Então, dê uma olhada aí. Então parece aí uma tendência a mudar a jurisprudência. No caso do Supremo, até era uma munição de 22, numa circunstância bem específica, uma munição que estava guardada lá, estava claro ali que era uma pessoa que não ia se utilizar, etc. E tal. Do STJ já foi mais preocupante, porque eles pegaram essa brechinha do STF e abriu a fenda, assim, botou a cabeça e agora vamos ver, né? Beleza? Mas é isso aí, nosso trabalho é acompanhar a jurisprudência, atualizar, fazer as críticas necessárias, mas você tem que saber a formação objetiva para a sua prova, beleza? Suave na nave aí, aqui é só o veneno da lagartixa, beleza? Como diz minha mãe, da largatixa. E aí, então, continue acompanhando no Stories, dê a dica aí. Gente, eu às vezes faço manifestações lá no meu feed, o pessoal tá muito... Nossa, mas como o mundo tá difícil. Queria voltar tanto para a década de 80. Tá difícil demais o mundo. Você fala, tudo ofende. Você fala assim, gente, acendi a luz. Por que você acendeu a luz? Porque tem gente que gosta de ficar no escuro, então você é preconceituoso, sabe? É umas coisas tão... Tá difícil viver, tá difícil. Nas mínimas coisas, sabe? Mas é isso, valeu. Então sigam lá, continuem no feed e vamos ser mais... deixar o coração mais leve. Acho que o mundo tá muito mimizento. Beleza? Fica com Deus. Só eu que acho isso? Deve ser, né? Acho que eu tô muito chato também, tô ficando velho. Gente, até mais, fique com Deus. Tchau.